Olha, quando a gente fala de Michael Jackson, né, logo vem os mega hits, aqueles clipes incríveis, o rei do pop. Exato, uma figura gigantesca. Mas aí, em 1997, no meio disso tudo, ele lança uma coisa, nossa, totalmente fora da curva. Morphine. Uhum, uma faixa bem áspera, né? Muito, um desabafo mesmo, pesado. Foi a primeira vez, assim, que ele falou tão na cara sobre o vício em analgésicos na música dele, sabe? Sem filtro. É verdade. Então a ideia aqui hoje é a gente mergulhar um pouco nessa música, temos umas análises sobre como ela surgiu, o impacto. E por que ela acabou meio escondida, né? Exato. Vamos tentar entender essa mensagem crua dele, o contexto da dor. E por que essa arte tão visceral ficou meio apagada na época. Ok, vamos lá. Bom, o fascinante aqui é que essa dor toda, ela não nasceu em 97, né? Não mesmo. Se a gente volta um pouquinho lá para 93, lembra? Turnê Dangerous. Sim, lembro bem. Ele mesmo teve que admitir publicamente o vício em remédios, parou os shows e tudo. Foi um choque na época, né? Ver ele tão vulnerável assim. Totalmente. E ali já dava para sentir o peso, né? A pressão era, nossa. Que tipo de pressão exatamente, além da turnê em si? Olha, já tinha muita coisa rolando, os primeiros escândalos pesados, sabe? As acusações. Uhum. E a mídia caindo em cima cada vez mais agressiva. Então, nesse ambiente de estresse total, físico e emocional... Os analgésicos viraram um refúgio, imagino. Exato. Um refúgio que se tornou perigoso, né? Morphine parece quase um diário sonoro desse período, uma crônica dessa turbulência toda. Faz todo sentido essa conexão com 93. A pressão da mídia e pensando na música em si, como ele criou Morphine? Porque uma coisa que chama muita atenção nas análises é o controle dele sobre a faixa. Sim, isso é impressionante. Ele não só escreveu, cantou, ele produziu, fez os arranjos, tocou um monte de coisa. Até bateria. É verdade. Isso é muito significativo, né? Parece quase uma necessidade, assim, visceral, de dominar cada detalhe dessa obra tão pessoal. Como se ele estivesse tentando, sei lá, organizar o caos interno através da música. Exatamente. Ou pelo menos dar uma forma para aquela angústia toda. É um envolvimento tão direto, sugere o quão importante, quão catártica essa música foi para ele. Quase um exorcismo mesmo. Pois é, e sabendo disso tudo, dessa intensidade, fica ainda mais chocante pensar que a música foi, bom, silenciada, né? Como assim, silenciada? A gravadora, pelo que consta, eles vetaram total a ideia de lançar a Morphine como single. Sério? Mas por quê? Medo da reação do público, sabe? Como iam receber uma confissão tão crua, tão sombria do rei do pop, aquela imagem perfeita, mágica. Não combinava com a honestidade brutal da música. Exatamente, não cabia na imagem que vendia milhões. E tem mais. O quê? Dizem que ele chegou a ensaiar Morphine para a turnê High Story, que veio depois. Ele queria levar para o palco. Nossa! Imagina isso ao vivo. Pois é, mas no fim ficou de fora, não entrou no show. Caramba! É um retrato claro dessa briga, né? O artista querendo se expor, mostrar a verdade. E do outro lado, a persona pública, a indústria, talvez até os medos dele mesmo. A imagem acabou vencendo, naquele momento. Naquele momento, sim. E essa percepção sobre Morphine, ela mudou depois, né? Principalmente depois de 2009. Com certeza. A morte dele meio que abriu uma porta para reavaliar muita coisa. Uhum. Críticos, fãs, gente que talvez nem tivesse notado a faixa direito lá no álbum Blood on the Dance Floor, voltou para ela com outros ouvidos. E começaram a ver o que ela realmente era. Exato. Uma das declarações mais corajosas, mais honestas da carreira toda dele. Uma confissão que demorou para ser entendida, talvez. E quase como uma mensagem na garrafa, que só acharam depois. É uma boa imagem. Hoje, Morphine é valorizada justamente por isso, por essa transparência toda. Entendi. É um testemunho da fragilidade dele, da dor imensa que ele sentia. Mas, ao mesmo tempo, é uma prova da força artística dele, sabe? De transformar esse sofrimento em algo tão potente. Revela o homem por trás do mito. Exatamente. O homem exausto ali. Então, pra gente amarrar isso tudo, Morphine é muito mais que uma música, né? É tipo um documento sonoro. Uhum. Uma confissão artística, sem maquiagem, sobre vício,
sobre dor, sobre a pressão absurda da fama, E que, por ser tão incômoda, a indústria tentou segurar. mas que o tempo e, infelizmente, a tragédia trouxe para o lugar de reconhecimento que ela merecia. Um retrato da complexidade do Michael Jackson real. Perfeito. E isso tudo levanta uma questão importante, né? Que vai além do Michael Jackson. Qual questão? Sobre como a gente consome a arte dos nossos ídolos. O caso de Morphine, a criação, a censura, a reavaliação tardia, faz a gente pensar até que ponto nós, o público e a própria indústria estamos dispostos a aceitar a vulnerabilidade, a verdade dolorosa dessas figuras. Boa pergunta. Especialmente quando essa verdade não bate com a imagem que a gente criou ou comprou, né? O que isso diz sobre a nossa relação com a fama e com o sofrimento humano que muitas vezes está ali, escondido.